Bom dia, bom dia. Faz tempinho que eu não entro aqui na live, né? Seja bem-vindo, Roberto, Ricardo, Barbosa, Rubens. Bastante homens aí na live. Bom dia. 7h04 da manhã. Creio aí que estão acordando muito cedo. Provavelmente trabalhar, tá no caminho, tá na estrada. E eu venho com uma orientação, né? Vou me apresentar. Quem me conhece, quem não me conhece, meu nome é Lili, sou terapeuta, sou na linha da psicanálise e eu quero trazer para vocês um autoconhecimento e dizer que conhecimento é sempre importante. Além do mais, obrigada, viu, Juju? Além do mais, não só conhecimento, sabedoria. Sim, sabedoria. Lília, como assim? Só vem do céu, só vem de Deus. Conhecimento eu vou trazer para vocês falando: oi, meu amor, prazer, viu? Seja bem-vinda aí, Juju. Conhecimento a gente conhece pela ciência, através da televisão, das informações, mas conhecimento somente do céu. Tudo bem? E eu quero deixar com vocês aqui, falando da parábola e em cima em Mateus, que fala assim: seja prudente como a serpente. A gente fala, você se sente pesado quando fala serpente? Você se sente pesado, por exemplo, se você sonhar, meu Deus, a serpente me picou no sonho. Freud mesmo fala que por trás ali do sonho há um significado. Vou me arrumar aqui. E aí você reflete. O que esse significado quer falar comigo? E eu quero deixar o lado positivo e o lado negativo. Porque, a serpente, ela é astúcia. Vou falar mais claro para você, vou falar mais rasgado. Você já foi a algum lugar que você falou assim, meu Deus, muitos falam que é tipo intuição. Para quem crê em Deus, Deus falando. E aí, você vê que não é bem-vindo naquele local, não é bem-vindo. Sabe aquelas caras e boca? Você olha assim e fala, aí já fecha a cara assim pra você. O que você que tá fazendo aqui? Cuidado. Cuidado. E é um dos sinais como sabedoria do lado bom. Que tem que refletir. Você tem que analisar qual o local que você tá. Não chega assim, oi gente, que dia lindo, e não sei o quê. Nem todo mundo é igual a você. Ah, Lili, então tem que ser robótica. O melhor lugar para você ser o que você é na sua casa. Se você é muito alegre fora do local da sua casa, você está sendo falso. Porque lá é o seu melhor ambiente, aonde você tem que se sentir à vontade. Aonde você tem que se sentir bem. Viu? E se você não se sente bem na sua casa, tem que refletir. Tem que refletir. E aqui é a estratégia. A estratégia, primeiramente, né? Sou cristã. Vou reforçar aqui quem entrou, quem está entrando. Sou psicanalista, mas sou cristã. E eu quero usar a palavra de Deus trazendo também ciência e fé. Tá bom? E
E uma das coisas que a gente tem que refletir, bom dia, bom dia, Wauzi, é isso que traduz? Me corrige aí. Sabedoria de como se comportar. Porque vai ter lugares que você não dá pra você ficar brincalhão. Já percebeu que tem lugar que você tá falando sério? E a pessoa tá levando tudo na brincadeira. Você fala assim, fulano, eu tô conversando com você. Eu tô falando sério. E a pessoa leva na brincadeira. Ah, Lídia. No trabalho, gente. Quantas pessoas perdeu já emprego por ser muito molecote? Por ser muito crianção. Ou criançona. Porque leva tudo na brincadeira. Não é que a gente tem que ser sério, assim, fechar a cara e que todo mundo. Se eu estou triste, estou mal-humorado, todo mundo tem que estar mal-humorado. Bom dia. Obrigado, Demir. Não, não é isso. Mas tem lugares e lugares. E é isso que eu quero trazer para você, falando um pouco da serpente, porque ela, se você analisar a natureza, ela vai para atacar, né, o animal, que ali é a natureza dela. E aí ela olha e deixa eu dizer mais, ela ataca o mais frágil. Para o quê? Para o seu próprio benefício, que é um dos pontos que eu vou falar do lado negativo. Mas ela não chega assim já atacando. Não chega assim, sabe, já no entusiasmo, sendo impulsivo, ou como eu falei assim, mostrando os dentes. Cheguei, vou te matar. Tá repreendido. Nem sei se pode falar essa palavra. Vou até tomar cuidado para não derrubar. Não, 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 não. Ela analisa o ambiente, ela vê se é favorável, se traz resultado para ela. Você já parou para pensar e analisar, trazendo para nós, ser humano, porque somos inteligentes, ela já é da natureza. Deus preparou ela dessa maneira. Nós já somos racional. E você? Já entrou no seu ambiente, já analisou as pessoas. As pessoas que estão em volta de você. Olá. Aqui no Brasil e São Paulo, onde eu moro, é bom dia. Mas se onde você estiver, boa noite. Saulo, né? Antes mesmo de agir. E eu quero usar isso para você de benefício, algo agradável. Eu já fui em lugares e se permitem em lugares para mudar o seu pensamento. Pessoas que você quer mais para próximo, sei lá, o seu companheiro, seu filho, sai um pouco da caixinha. Conheça ela primeiro. Antes de conhecer a si mesmo. Mas a gente só quer agradar a nós. O lado negativo que eu falo do animalzinho da serpente é o egocêntrico. Ah, se eu estiver feliz, não, você tem que estar feliz. Isso é verdade. A felicidade começa por você. Ah, Lili, então tem que me renunciar. Não, hoje a gente está falando de estratégia, sabedoria. E muitas das vezes a gente não tem. Muitas das vezes a gente quer mais que o outro dê do que a gente oferecer. Deixa eu te dar uma estratégia aqui, que eu falei de observação. Algumas vezes, para a gente trazer as pessoas para o nosso ambiente, para o nosso entendimento, a gente precisa começar por nós. Observar. Não ouvir
Ouvir todo mundo ouve. Eu tô aqui, tem um monte de gente passando e vai ter um monte de gente saindo. Escutar. Ah, mas fulano só fala abobrinha, só fala coisa com coisa. Mas se você gosta realmente dele, aprenda a escutar. Ouvir, qualquer um ouve. Ouve música, ouve novela, ouve podcast, ouve série. Oi, luxuosa. Olá, boy blocks, né? Então, seja bem-vinda. E eu digo mais para você. A observação e o escutar é fundamental. Fundamental para a observação do seu território. Já foi, pelo menos na minha família, assim. Todo mundo conversa com todo mundo. E aí é uma conversa atropela a outra. E aí, sabe? Antes eu achava até normal. Até entrar em ambientes que eu conversando com outro do lado e outras pessoas, geralmente em reunião, serviço, na igreja, em palestra. Quem está ali à frente ou a outra pessoa do lado tiver blá, 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 isso atrapalha. Isso demonstra para o outro que você não está nem aí. Você está até ouvindo, mas escutar já é outro patamar. E o que eu estou dizendo para essa pessoa? O que eu estou passando de informação para ela? Que ela não é tão importante para mim. Isso eu estou falando para os mais chegados. Provavelmente um companheiro, uma companheira, o filho, a mãe, o pai. E eu digo para você, Robes, eu dei uma parada, né, de live, e aí eu tô voltando agora. Eu achei um horário muito bom das pessoas estar me ouvindo. Mas se você gostar, continua aí, tá bom? E me segue. E eu digo mais para vocês. É muito importante você escutar. Mesmo que para o outro seja abobrinha. Tá falando demais. Por que será que talvez essa pessoa tá falando demais ou tá falando coisa com coisa? Porque ninguém ouve. Porque será muito surto, muito transtorno. Porque todo mundo quer ser ouvido, mas ninguém quer parar para ouvir o outro. Então é um dos exemplos que eu falo sobre o significado da astúcia ali e prudência. Eu tive a oportunidade onde congrego e eu quero passar para vocês. E foi como Deus falando comigo ali. Me fez lembrar, sabe, da memória. No tempo da minha juventude. Bom dia, Rubens. E eu era bem espalhafatosa, sabe? Meu temperamento é bem aquele temperamento alegre, onde chega, quer sorrir e tudo bem. O céu tá em tempestade, mas vai dar certo. O sol vai sair, sabe? Consegue ver até o que é ruim positivo. Mas nem todo mundo é assim. Nem todo mundo é assim. E voltando da história que eu queria contar para vocês, e aí minha tia me ensinou. Lília, vem aqui. Nesse tempo a gente saía. Era jovem, não congregava, não era da igreja. E a gente ali naquele forró, a você não pode chegar assim, sabe? Dançando, sem conhecer o ambiente, né? Uma menina jovem com um corpinho violão. O que acontece? As pessoas começam a criar olho, principalmente o homem. E as mulheres se sentem inferior, se sente indefensiva. E quer o quê? Contra-atacar. Quer atacar. E é difícil, né? Ela falou, vem aqui. Observa. Vê quem é gente boa, quem não é.
da linguagem dela, sabe? Quem é o dono do local. Observa quem é que cuida, o dono do restaurante. Tem que observar tudo. Até porque se acontecer alguma coisa de ruim, você é jovem, né, que não está na presença de Deus, observa o local. Não estou dizendo para você se converter não, porque quem converte é Deus. Eu só levo o id. Frases calentanas. Bom dia, seja bem-vindo. Observa o local. Que existe gente boa? Existe. Eu creio, eu acredito. Eu conheci muita gente boa. Mas existe pessoas ruins também. Que planejam sobre as suas costas e você não sabe. E aí o peso? E a consequência? Por você ser muito espalhafatoso, ser muito pra frente, você gera pessoas que querem passar a perna em você. E por que você não conhecer o local? Aqui também tá quente. Moro em São Paulo, onde você mora. E eu digo mais pra você. Algumas vezes gera transtorno, gera briga. Não é melhor fazer boas alianças? Aliança onde você mora, por exemplo, no seu vizinho mesmo. Essa daqui é uma frase da minha mãe. Porque os vizinhos, geralmente, se você tá contra, o seu vizinho vai lá e pede perdão. Vai ser o mais próximo do que os seus próprios parentes. Sim. Seus vizinhos vão ser mais próximos do que seus próprios parentes. Então faça as pazes com ele. Não sair do que eu quero falar para vocês do ambiente, mas trazer para vocês que é muito importante. Você ter possível, que nem sempre. Não vou dizer que não tem pessoas que gostam de mim, mas eles escolheram, não é eu. Eles que escolheram. E tudo bem se eles escolheram o caminho dele ou o caminho dela. Mas você tem que ser a diferença. Sabedoria. E é uma das coisas que E tem o significado da mosca. Até errei do que eu ia falar da serpente, me perdoa. E porque ela é inteligente. Ela observa o ambiente. Ela tá ali se comportando, se trazendo ao ambiente. Lembra que eu falei de astúcia? Ela tá raciocinando. E ela é somente um animal na natureza. Imagina nós que Deus deu a inteligência. Esse aqui que eu tô falando pra vocês, gente. Deixa eu só reforçar quem tá entrando. Eu sou psicanalista. Pode me chamar como Lili. Traz muita coisa. Traz conhecimento, sabedoria. Porque eu também tô trazendo a luz da palavra. Entenda. A ciência pode mudar em muitas coisas. E que bom que ela tá mudando, porque ela tá evoluindo. Mas a palavra do Senhor não mudou. Pelo contrário, abriu o nosso entendimento para o novo. Então, assim, se você quer crescer na vida profissional, se você é uma pessoa que chega muito atrasada, eu posso contar outros testemunhos para você dentro do local onde eu trabalho. Começa a ser a diferença. Se você chega 10 minutos atrasado, 20, 30, talvez de, sei lá, de conhecimento, eu vou procurar fazer nesse mesmo horário. Vamos ver que horas que é agora? Eu vou abrir 6h30, 6h40. Provavelmente vai ser esse horário, 7 horas, 6h30, tá bom? E aí a pessoa fica preocupada, né? Eu digo pra você, se você é cristão, repreende no nome de Jesus, não aceita, ora.
Quebra esse mal. Mas se você não é, você autoanalisa. Aonde estou errando? Qual ambiente que eu estou estando que eu não sou tão bem-vinda? Eu sou de São Paulo, só. E você, é da onde? E aí, o que acontece? Para você ficar em alerta. Ficar em alerta com quem está do seu lado, amigos, familiares. O que você está verbalizando, falando, que pode estar trazendo esse despertar de inveja ou de traição. Porque a serpente, gente, ela significa isso. Astúcia. Ela é inteligente porque ela não vai atacar sem ter um motivo. Então, assim, ela gera tantas coisas. E eu digo pra você, ela é prudente. Você é prudente? Você é aquela pessoa assim que a pessoa pega, geralmente é o parente, ela pega o teu podre, ela usa contra você e você se explode. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Se você é assim, reavalie. Que você tá concordando do que o outro tá dizendo. Ah, então tem que calar a boca e ficar quieto. Não, você tem que escolher algumas guerras. Escolher algumas batalhas se é associável ou não. Porque quando você extravasa, quando você grita, você está dizendo pro outro, essa é a minha fraqueza. Essa aqui é o que é onde me atinge. E quer dizer mais do que você sente do que o outro está dizendo. Então, assim, ela é prudente. Obrigado, Lucas. Tec-tec na telinha. Verdade. E eu digo pra você, ela é tão prudente em todo sentido. Você tem prudência? Eu falei de emoções aqui. Do que você vê. Tem tanta gente que fala assim, fica esperto, você jovem. Ou qualquer idade. Eu não tenho idade. Do que você vê, do que você ouve. Eu não acreditava muito nesse ditado. Mas diz que a idade vai trazendo. Escreve aqui pra mim se vocês. Quanto que você chuta, quantos anos eu tenho? Que fala bem assim. Me diz quem tu andas, que eu direi quem tu és. Andar com os porcos, farelo come. Esse ditado é popular, vocês sabem. Chuta aqui pra mim, quantos anos vocês acham que eu tenho? E é o ponto que eu quero falar referente em questão de televisão. Obrigado, Pablo. O que você assiste? Com quem você anda? O que você fala? A sua ação. Não sair do tema da serpente. De prudência. Porque ela só age para não perder. E quantos de nós agimos tão impulso? Uma hora eu quero meu casamento. Uma hora eu não quero. Uma hora a porta se abriu de emprego. Agora eu não quero mais trabalhar. Agora eu quero ter filho. Tá bom, pode deixar que eu faço um aviso avisando que eu vou abrir a live. Mas é sempre nesse horário, tá bom? 6h30, 7 horas, eu vou estar abrindo a live. E aí eu digo pra você, ser inconstante, reflete, traz resultados. E nem sempre a gente quer a conta. Todo mundo quer comer no restaurante, né? Mas quando se trata de pagar a conta, complicado, né? Então seja prudente. Seja prudente ali no ambiente onde você tá e se pergunta, esse ambiente é para mim?
Esse ambiente vai me trazer algo favorável? Algumas vezes vai ser um favorável para o seu ego e para a sua vida. Para os seus prazeres, sim. Agora, para o resultado de cada área da sua vida. O meu exemplo é o Natal e o Ano Novo. Quanto das pessoas que estão endividado o ano inteiro, mas se não comprar roupa, ai meu Deus, eu não comprei roupa. Ai, eu não dei roupa para meus filhos. Mas ela tem roupa no armário. Geralmente quem é mais as mulheres. É mais as mulheres que são assim. Bem que os homens estão vaidosos, né? Estão ali para a par, tá 50-50%. Mas tem uma boa roupa e não coloca. Não tem prudência. Não honra os seus compromissos. Não honra o seu nome. Fizeram uma pesquisa no Serasa, que 90% da população ela tá endividada. E aí você quer prosperar, você quer ter um carro, quer ter uma casa. É tanto que isso daqui falou muito comigo. Foi assim, uma conversa simples, como eu tô falando daqui. Eu moro em São Paulo. E olha o que aconteceu. Dá de César o que é de César. E dá de Deus o que é de Deus. Vamos falar só de César, né? Deixa que os pastores falam. Às vezes a gente deve o vizinho do lado, mas não paga. Não paga. Não paga. Não paga porque eu tenho que viver o meu ego, eu tenho que viver minhas vontades. Ai, é porque você não sabe a condição que eu vivo. Então, por que você comprou? Porque se essa pessoa tá vendendo é porque ela precisa. Já vendi, já, gente. Já levei calote? Já. E aí, Lília, perdoou? Tive que perdoar. Sabe por quê? Porque tava fazendo mal aqui. Tava fazendo mal aqui. É automático, viu? A nossa mente nos sabota. Eu estou falando quem vende, né? Foi a vendedora. Já deveu, Lília? Já. Não os vizinhos, mas o banco. E olha que engraçado. Quando eu entendi essa palavra, da de César, eu vi como fosse portas abertas. Não tô rica não, gente. Quem quiser me enricar é só me seguir aqui. Dá um tec-tec na telinha. E manda aí presentinhos pra mim que eu agradeço. E aí o que acontece? Eu vi. Deus abençoa. Mesmo a pessoa ainda com o vaso todo rachado, abençoa. Se ele quiser, a vontade é dele. Tudo é dele. Pra ele. Mas se a gente está na brecha. Olá, Michael ou Micael, né? Não sei como se traduz. Seja bem-vindo. E aí comecei a pagar aos pouquinhos. Teve uma promoção no Serasa. Aí, se vocês quiserem que eu conto depois pra vocês. E aí, paguei uma dívida naquele tempo, era 5 mil reais. Eu sei que chegou a 10%. Sim, eu não tinha naquele tempo esse valor. Mas foi um alívio. Foi um alívio pra mim. De pagar. Porque assim você começa a ter crédito na praça. Foi um dos, né? Aí foi a Casas Bahia. Quem nunca deveu na Casas Bahia? Meu Deus do céu. Tadinho do dono, tadinho. E eu moro em São Paulo. Tadinho do dono. Mas eu paguei. Consegui pagar o cartão deles lá. Também um precinho bem menor.
E eu digo para você, que crê em Deus, que é da igreja, imagina uma coisa que trava quando se trata de dinheiro no mundo espiritual. Assim, se você crê. Se você não crê, a conta vem do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o seu nome na praça, ou com os vizinhos, ou quem você deve, eu já trabalhei como cabeleireira. Imagina uma coisa que se espalha. Você é bom até agora. Igual vocês estão aqui gostando de mim, seja bem-vindo todos. Tec-tec na telinha. Mas se eu falar um X fora do comum, a gente é cancelado. Fiz o cabelo a vida toda. A mulher me amou 10 anos, 5 anos, não importa o tempo. Errei uma vez, o nome fica esparramado na lama. Eu sou psicanalista, trabalho na área e quem tiver interesse, me chama no privado. Trabalho com casais, estou também com um projeto de trabalhar com os jovens. E se você tem dificuldade de se regular emocionalmente, pode me chamar aí no privado, que aí a gente troca uma conversa aí saudável, tá bom? Food, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, meu amor. Então, assim, entenda. Eu já tô encerrando. Fácil não é. É muita maturidade. Mas se Deus colocou sabedoria naquele animal para sobreviver, imaginem você. E algumas vezes a gente deixa a ignorância, as influências, as pessoas que estão ao nosso redor nos influenciar. Em vez de você estar influenciando, é esse que influencia você. É isso mesmo. E eu digo mais, se você não tiver uma opinião formada, com base, acreditando, aqui hoje eu estou falando da base de Deus, utilizando também a ciência, e graças a Deus que evoluiu, as pessoas vão te influenciar e manipular, que é o ponto que eu queria falar para vocês. A sabedoria é muito bom e a inteligência é melhor ainda, mas quando é pro lado negativo, sabe aquelas pessoinhas que têm o prazer de influenciar para te derrubar. No fundo, ela tem uma maldade, ela tem uma intenção. Quem me acompanhou lá desde o começo, a serpente, ela tem uma intenção para não perder. Mas eu falei de pontos positivos. E quando o ponto é negativo? Isso mesmo. Ela traz resultados somente para si. Sabe o egocêntrico? Lembra que eu falei do prazer? Não que você não tenha, tem vários prazeres. Como é bom comer, como é bom namorar, como é bom também congregar, como é bom também estar com boas amizades. Mas se isso, como eu falei do engano, traz um mal para você. Algumas vezes a gente está falando fazer mal para o outro. Mas quando o mal é para você mesmo. E não sabe a hora de parar. Não sabe a hora de dizer não. Não, até para si mesmo. Ai, eu não consigo. Os meus pais me chamam. Aí joga a culpa na mulher. Aí joga a culpa no filho. Mas não consegue tomar sua própria autonomia. Sabe por quê? Porque quando você não influencia, você é influenciado. Quando você não tem opinião própria, você é aquele que vai ser levado como um mar.
que uma hora tá calmo. Como é bom nadar, né, no mar? E quando o mar tá agitado, tá de ressaca, como diz, né? Ele leva. E leva muito, viu? Leva muito. Deixa eu ver que horas que é. Já tô encerrando. E leva muito, galerinha. Eu creio que, de alguma forma, vai ser de benefício para vocês. Eu vou pegar algumas partes e vou colocar aí no Reels. Vou pedir pro meu mídia editar, tá bom? E a malícia. Quantas pessoas tá tão tóxica? Não tô falando assim só o terceiro. Ah, é verdade, o mundo tá tóxico, todo mundo tá tóxico. Você já se analisou? Porque se você dá o primeiro passo, você é a primeira tá limpa. Se você se acha limpa, se reavalie e se limpe mais. Não somente sabe de cuidado aqui externo, cabelo, unha, sobrancelha, cílios, pele, perfume, é necessário, isso daí é o básico. E quando é interior? Tem gente que faz anos que não faz uma faxina emocional. Não faz anos que não joga as roupas fora do velho passado. Eu falei sobre isso, né? Do apontamento assim que a pessoa influencia e fica tocando na tua vida, no teu passado, pra te manipular. Mas ela tá mal resolvida, então ela precisa ter prazer de te manipular pra te colocar lá embaixo. Eu sou psicanalista, Mai. Sou psicanalista, né? Fazia live na outra plataforma. Então, assim, a gente vai pegando um hábito, tá bom? E nada como falar com um tema, tá bom? Porque tendo tema, você tem o que falar. E a malícia, igual eu falei de se limpar mais, porque quando a gente limpa, uma das entradas é os nossos olhos. É tanto que a palavra fala isso, né? Do que a gente vê. Porque a gente ouve e a gente vê. E falar que a gente não julga é mentira. Ah, Lília, eu não julgo. Lília, Deus me livre. Eu julgar. Não. Joga. Fala sim. Aponta. Por isso que a gente tem que se limpar mais. Porque se você tá criticando aquele outro, aqui dentro de você precisa limpar. Você vê que tem gente que gosta de uns probleminhas? Gosta de um problema. Mal resolveu um, já quer olhar no outro. E o corpo gritando, né? Eu posso falar sobre isso. Que o corpo fala. Uma dos mais conhecidas é a gastrite. Geralmente você, ó, tudo fecha a boca. Tudo fecha a boca, só engole. Engole sapo, rato. Aí o estômago, Pode ser alimentação? Pode. Mas sabe o que tá ligado? Aquilo que eu não falo, eu ponho pra dentro. Eu ponho as comidas, ponho o arroz, o feijão, a mistura. Quando eu vou ver, Mas é por quê? Porque eu tô engolindo muita coisa, eu tenho que descontar. Aí gera ansiedade, eu posso falar sobre o que é a ansiedade, o que gera isso, contar alguns testemunhos que leva a pessoa a estar nesse estado, tá bom? Mas entenda, a malícia, ela pro lado negativo, ela não é legal. A gente saber algumas informações, como a reportagem, jornal nacional, outros programas, é legal. Mas se tá mexendo com você, ó, desliga. Porque é você que tá tóxico. Daqui a pouco você começa, parece que chama o nosso cérebro. Presta atenção. Pensa numa coisa que você quer mais. E grave do que eu tô falando, escuta do que eu tô falando. Olha o que acontece. Você começa a ver. Por exemplo, mulher grávida, você começa a olhar. Se você pensar agora, estiver com medo, você começa a ver um monte de gente com notícia.
Carro, você que homem que gosta de carro, você gosta de um certo carro. Eu mesmo gosto de um certo carro. Aí eu olho até a cor. Você só vê aquela cor. É o nosso cérebro. Mas entenda, se você não utilizar ela de uma boa maneira, ela adoece. Ela gera transtorno. Ela quer ser entendida. Vamos falar de você. Você é uma alma. Você é singular, você é única. E nasceu para ser amada. E não só para ser amada, mas para amar. Tá bom? Fica aí. Olha aí minha rolagem, minha página. E vou ver se eu faço mais vídeos para vocês, tá bom? Mas tem alguém que entrou. Deixa eu ver aqui.